Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Papel de Pão, teologia simples para essa nossa vida complicada. Nós estamos aqui continuando a nossa série dos 10 mandamentos e hoje nós vamos falar sobre o sexto mandamento, um dos mais curtinhos, apenas 2 palavras: não matarás. Afinal de contas, o que isso significa? Vamos começar por aí. O que é que esse mandamento está dizendo? A mãe mandou eu escolher. Manda ver aí, Rafa. Então vai lá, Rafa, fala aí. Bom, ele é um mandamento muito simples na sua construção, né? Não matarás. A gente sabe o que significa matar, a gente sabe o que significa não, ou seja, aqui nós começamos novamente o processo de mandamentos que vão contra a natureza humana, por isso a ideia do não, impedindo algo que é natural ao humano caído, né, ao ser humano caído, o desejo de morte. E também já é o princípio aqui dos mandamentos que estão voltados à sua relação com o próximo. Então, a primeira coisa que você tem que ter, ou pensar, ou entender em relação ao seu próximo, é que você não pode matá-lo, né? E aí nós vamos discutir exatamente todas as esferas que tocam essa questão, né? O não matarás está relacionado ao impedimento daquilo que é natural da nossa vida em relação ao próximo, que é o desejo de morte. Rafael, você tá sendo muito radical. Mas se você olhar lá o que acontece entre os primeiros 2 irmãos da Bíblia, Caim e Abel, é o quê? Exatamente o homicídio, né? É o matar o outro. Esse desejo é um desejo natural, principalmente entre irmãos. Quando a gente lê o versículo, parece que ele é simples demais mesmo, né? Não matarás, pronto, ou seja, não tire a vida de outra pessoa. Agora vem cá, Jones, tem vezes, ou seja, tiveram algumas vezes, tem alguns textos bíblicos em que Deus manda matar alguns povos. Tiveram algumas mortes na Bíblia em que parece não haver a punição de Deus ou o desfavor de Deus. Então, quando a gente fala não matarás, como é que a gente responde a esses questionamentos que podem surgir? Essa é uma pergunta interessante, porque quando a gente pega esse texto, né, não matarás, ou uma versão mais atual, não mate, né, é bem mais simples, né, não mate. Parece-me que a ordenança é não tire vida em hipótese alguma. Será que é de fato isso que o texto está dizendo, né? Algumas pessoas costumam interpretar esse texto como não cometa assassinato ou não cometa homicídio, para reduzir esse mandamento a esse tirar a vida de uma maneira, de fato, moralmente incorreta. E nós entendemos que tanto o homicídio como o assassinato é homicídio, né? Tanto homicídio culposo como homicídio doloso incide culpa e é um ato contra o ser humano. Mas deixa eu tentar voltar lá atrás. Por que é contra um ato contra o ser humano, né? Um ato contra o outro? Por que é moralmente incorreto? Nós precisamos entender, compreendendo isso de uma maneira cristã. Não é meramente porque nós temos uma ética dos direitos humanos, nada disso. É porque nós entendemos que o homem carrega a imagem de Deus em si mesmo. Legal. Então, se o homem carrega a imagem de Deus em si mesmo, nós não podemos ferir essa imagem de Deus, nós não podemos tirar a vida do outro. Então, é isso que nós temos desde o início. Nós sabemos que tem aí o primeiro homicídio, já citado pelo Rafael, que é o homicídio onde Caim mata o seu irmão Abel, e o sangue de Abel clama ao Senhor. Então, olha que coisa importante, interessante. O sangue clamando, ali foi uma injustiça, uma atrocidade. A imagem de Deus foi interrompida, a imagem de Deus em Abel, por causa do orgulho, por causa da inveja do seu irmão. E nós vemos ali Deus colocando uma condenação em Caim. Deus não mata Caim, Deus não requer a vida de Caim, Deus só coloca uma marca em Caim e uma maldição naquele que tentar matar Caim. Isso muda e quando acontece o dilúvio,
quando então Noé renova a aliança, isso muda. Porque lá em Noé é dito o seguinte: pelo sangue do homem, sangue se exigirá. Ou seja, se alguém matar, vai ser exigido a sua própria vida. Então, lá em Noé, nós temos talvez ali o início do que nós chamamos de pena capital, aonde Deus requer da vida do assassino, ou requer do assassino a sua própria vida. É diferente. Quando Deus castiga Caim, ele não requereu a sua própria vida. Claro que depois Deus vai castigá-lo, né? Certamente receberá todo o castigo do seu ato pecaminoso. Mas em Noé, aqueles que matarem são exigidos a própria vida. Então Deus permite uma certa pena que exige morte. Jones, deixa eu te interromper rapidinho para você continuar a explicação, para quem está nos ouvindo a ficar claro. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você está dizendo que ao desejar, ou ao matar, ou ao assassinar alguém, eu estou atentando contra a imagem de Deus, ou seja, eu estou atentando contra Deus. E por isso esse mandamento se torna tão sério, né? Uhum. E aí você usou muito bem o exemplo de Caim e Abel. Agora você já está explicando para nós que a partir de Noé é instituído o que é chamado de pena capital pelo próprio Deus, ou seja, então existe em algum momento a possibilidade de uma morte legítima, se podemos chamar assim, né? E aí eu queria aproveitar a explicação que você já está fazendo e estender isso. A pena capital é a única possibilidade ou existem outras possibilidades em que a morte ela é aprovada? Vamos colocar nesses termos, porque a gente sempre tem que lembrar que esse aprovado é como consequência da realidade do pecado no mundo, né? Não é algo que desejou, que nasceu no coração de Deus, mas como consequência da realidade do pecado no mundo. Mas existem outras mortes, então, que não englobariam esse mandamento, esse sexto mandamento? Sim, sim. É exatamente essa é a questão, né? Então, lá em Noé, nós já temos a pena capital, Noé mesmo, né? Interessante, e vale essa ressalva, né? Que a pena capital instituída não é segundo a deliberação pessoal, né? Eu decido quem que eu vou aplicar a pena capital, de maneira alguma, né? Ah, não? Não, você não pode matar ninguém, né? Mas é a ideia de sociedade, né? O Estado, a sociedade, a gente tem que pensar em algo mais complexo, sim, de fato. Por isso que isso vai ser retornado no contexto do Estado de Israel. Mas Legal. sim, a pena capital, nós temos aí a defesa pessoal, amplamente descrita na lei mosaica. Se por acaso, em um momento de defesa pessoal, matar alguém e tal, inclusive existia cidades refúgios para esse tipo de assassinato, né? Para esse tipo de alguém em defesa pessoal tirar a vida de alguém e tal, ele poderia se refugiar na cidade refúgio para se proteger e tudo mais. Então você tem a defesa pessoal, você tem as guerras, e Deus inclusive usou o seu próprio povo como instrumento da sua justiça, e nesse contexto só Deus pode tirar a vida, a gente sempre fala isso. E se Deus ordena, é Deus que está tirando a vida. Ele usa também instrumentos humanos para tirar a vida, né? Como sinal da sua justiça. Então você tem as guerras, entre outras coisas. Mas o que é importante destacar é isso. Não é sobre deliberação pessoal. Não sou eu que decido quando pode e quando não pode. Senão a gente se torna arbitrário, subjetivo, qualquer outro termo que vem aí na sua mente. Eu gostaria de falar um pouquinho, Vini, sobre a questão Manda ver. do conceito do matar aí, de como a gente tem que observá-lo a partir da perspectiva humana, tá? Porque vocês colocaram muito bem que fala sobre a imagem de Deus e como ela tem que ser respeitada em relação àquilo que eu enxergo no próximo, ou seja, eu estou vendo o meu próximo, eu estou vendo alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e isso é algo que dá dignidade ao homem. O homem é diferente de qualquer outra criatura, inclusive que Deus dá autoridade para matar para alimentação, ou seja, você pode matar todos da criação para comer, isso acontece em Noé também. Mas em relação ao homem, não. Em relação ao homem, você não pode fazer isso, você não pode matar por conta dessa questão da imagem e semelhança de Deus. Entretanto, essa lei não está ligada à própria ação de Deus que mata o homem pela sua justiça.
tá? A gente tem que observar que a ira de Deus, ela se faz manifesta e ela é executada, ela traz a morte ao homem, e ela faz isso em Noé, ela faz isso em várias situações no próprio deserto, quando Moisés volta com a lei, ele abre a terra e engole o povo ali que está em idolatria. Ele faz isso também quando Davi faz o censo e ele acaba matando ali com o anjo da morte. Ele usa o próprio povo de Israel para entrar na terra e matar os pagãos, né? Ele pede isso algumas vezes a Saul, Saul desobedece, poupando vidas, mas que era para ele matar. Então, assim, Deus tem autoridade para tirar e dar a vida, tá? Ele tira e dá a vida como ele bem entende. Essa é uma lei para iguais. Essa é uma lei para homens com homens. Essa é uma lei que está relacionada ao dolo. Por isso que outras mortes acabam sendo permitidas quando nós estamos falando da guerra, quando nós estamos falando da defesa pessoal, quando nós estamos falando de outras situações que estão relacionadas à própria justiça de Deus no mundo. A grande questão é como nós manifestamos a justiça de Deus. Esse é o perigo, porque se usou isso na história várias vezes. Eu estou matando em nome de Deus. Eu estou fazendo isso em nome do Estado, né, que muitas vezes se coloca no lugar de Deus. Então, essa questão de em nome de quem você faz, a gente vai voltar em outro mandamento lá, falando de usar o nome de Deus em vão. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Por isso que a palavra de Deus tem que ser a base para julgamento de ações, principalmente na questão da pena capital. É por isso que Jesus não vai falar simplesmente do não matar. Ele vai falar da intenção do coração, que é a base de tudo, tá? Então, o não matar, ele não é absoluto. O não matar, ele é relativo à justiça de Deus. E isso é importante a gente ter em mente, tá? E aí a gente entende a esfera do não matar. Então, ou seja, nós estamos falando da imagem de Deus, nós estamos falando que esse não matar, existem ali as suas exceções impostas pelo próprio Deus. A gente poderia, só para a questão do pessoal se organizar aqui, né? Nós estamos falando de justiça pública, a pena capital, né? A sentença de morte, coisa desse tipo. Nós estamos falando da legítima defesa, né? E nós estamos falando das guerras, de guerras legítimas, né? Então, ou seja, um policial que está em serviço e que está ali no seu trabalho, entra numa troca de tiro com pessoas que estão sendo perseguidas por causa do seu ato ilegal, e ele mata alguém nessa troca de tiro, ele não está carregando sobre si o peso desse mandamento. É isso mesmo? Depende da intenção do seu coração. Aí que tá. Não, claro. Vamos supor que a intenção do cara é só tentar pegar o bandido mesmo e se defender, né? Ótimo, se for isso. Agora, beleza. Vamos entrar agora nesse ponto aí que eu acho que é importantíssimo, que você explorou bem aí, Rafa. Quando a gente fala, então, do não matarás, ou não assassinarás, ou não tirar a vida de alguém, nós estamos falando no que diz respeito somente ao físico? Não. Porque você falou da intenção do coração. Então, se não é do físico, o que engloba mais nesse processo aí? Quer falar, Jones? Eu falo. Posso falar. Eu posso ler o texto, né? Jesus, ele traz esse mandamento no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, 21 em diante. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, é legal isso aqui, né? Jesus, ele se coloca como o legislador supremo. Isso é maravilhoso, né? Eu, porém, vos digo, eu que criei a lei, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto, acho que aqui no original aparece o insulto raca, né? Chamar de tolo, o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Uau. E aí ele vai citar logo em seguida sobre as ofertas, né? Se você tiver algo contra o seu irmão e trouxer uma oferta, deixa a oferta, vai lá, reconcilie e depois volta. John, você sabe o que eu pensei agora?
Se você já andou de busão aí em Goiânia, sempre tem aquela galera, acho que hoje nem tem mais, mas antigamente tinha muito, o pessoal que entrava assim, eu nunca matei, nunca roubei, eu tô aqui só vendendo a minha balinha, vendendo meu chiclete, dá uma ajuda, tal, não sei o quê. Eu acho que esse cara não poderia dizer que nunca matou se ele interpretar esse texto do jeito que você acabou de explicar pra gente. Porque eu entendi que esse negócio é muito mais profundo do que tirar a vida física de alguém. Então, se eu desejar, se eu ofender, se eu matar a moral do cara, ou seja, a rede social hoje, o que a gente faz de matar as pessoas publicamente, isso então engloba esse mandamento. Esse mandamento já estava casa de assassino. Esse mandamento já estava prevendo o Twitter, o Instagram, isso aqui. Poderia ser, não cancelarás. Mas, Rafa, aprofunda esse negócio aí para nós. Cara, aprofunda aí. O cancelamento é isso, né? Você está dizendo para o mundo, ó, essa pessoa morreu para mim, né? Morreu para mim. Então, esse morreu para mim, você está matando a pessoa. Você está tendo ali exatamente essa intenção de matar a pessoa no seu coração. O chamar de tolo, né, é exatamente isso. Quando você ofende uma pessoa, você está atacando ela. Qual que é a sua intenção de atacar? Feri-la? Não, a intenção, ao final, é acabar com a raça dela. A questão é que você não tem coragem de ir ao último, né? A última instância disso. E é bom que não tenha coragem. Mas a motivação do coração já existiu. O pecado já existiu. E é isso que Cristo está trabalhando. É aquilo que eu falei. Que legal. O não matar, ele não é absoluto. Ele é relativo à justiça de Deus. E a justiça de Deus está bem estabelecida pelo legislador supremo, que é Jesus. É a intenção do coração. Como você falou aí da questão do policial, né, que persegue o bandido, se ele tem a intenção, eu vou matar esse cara, essa é a intenção dele, ele tá com a intenção ali bem clara. Se a intenção é se defender e eu estou fazendo o meu trabalho aqui para proteger a sociedade, é outra questão. E é aí que a gente define quem é assassino e quem protege. Né? Então, e aí na mão da pessoa que assassina, uma arma, uma faca, um teclado, né, de um computador ou um celular na mão, tudo se transforma arma para assassino, para matar. Seja a fama da pessoa, seja a pessoa em si, ou seja o físico dela. Então, o que o coração fala? É isso que o texto está querendo de nós. Rafa, me veio aqui pelo menos duas situações de aconselhamento de família muito presentes. Eu acho que isso é, infelizmente, mais recorrente do que a gente gostaria. E, por exemplo, uma mãe que vira para o filho e fala assim, você é muito burro, você é um idiota, você vai crescer, não vai ser nada na vida. Ou seja, o que ela está fazendo é justamente matando o coração daquele menino, daquela menina. E, ao fazer isso, ela está justamente incorrendo nesse mandamento. Ou mesmo o esposo que vira para a esposa e fala, você não vale nada, você é uma porcaria, um atraso na minha vida está com você. E vai matando ali o espírito, né? A alma, o coração daquela pessoa. Então, Jesus está aprofundando o mandamento de tal forma para que a gente não caia no legalismo. É uma coisa que a gente sempre tem dito aqui, né? Para você ver, a gente está expondo os 10 mandamentos e a gente está dizendo os 10 mandamentos não são uma questão legalista, não é para você achar uma brecha na lei. Então, se eu fizer isso, eu não caí nele. Não, é para você perceber a profundidade da maldade do seu coração. Como você é um assassino, você não poderia entrar no ônibus e dizer, eu nunca matei. Sim, você matou. Eu nunca roubei. Espera os mandamentos quando a gente falar do não furtarás, que você vai ver que você já roubou também. Mas o ponto é, se a gente analisa esse texto de maneira profunda, esse texto precisa constranger o nosso coração. O que você acha, Johnny? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é tão forte, eu vou entrar um pouquinho com a graça agora, né? Porque se a gente for analisar todos os mandamentos, a gente já descumpriu cada um dos 10 mandamentos. Já descumprimos. Principalmente entendendo esse aprofundar dos 10 mandamentos em Cristo e como Cristo coloca os mandamentos nessa questão do coração. Já adulteramos o coração, já matamos o coração, já furtamos, talvez não coisas, né,
objetos, mas já furtamos tempo dos nossos amigos, já furtamos os nossos relacionamentos, já cobiçamos, já desobedecemos Pai, já não priorizamos Deus, já usamos o nome de Deus em vão, não priorizamos o dia de descanso do Senhor e tudo mais. Então, já descumprimos. E é o que sobra para nós. Nós precisamos da graça. Se não fosse Cristo ter cumprido todos os mandamentos em nosso lugar, ai de nós. Porque somos pecadores, somos miseráveis. Por isso que o discurso não dá. Eu me lembro, você falou aí do exemplo do rapaz que entrou no ônibus, Vinícius. Uhum. Uma vez eu estava lá em Manaus, evangelizando, num projeto missionário lá em Manaus. Aí a gente atravessou a ponte do Rio Negro, 4 quilômetros de ponte, riozão grandão, e fomos para um povoado depois da ponte do Rio Negro, um povoado bem simples. E aí eu fui com um pastor Marcos, lá de Recife, e aí nós paramos numa vendinha e perguntamos para o rapaz se ele queria escutar o evangelho, se ele tinha certeza da salvação, e a resposta que ele nos deu foi essa: não, eu sou salvo, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço isso, eu faço aquilo, certeza que eu estou com Deus, eu não preciso ouvir não, né? E aí o pastor Marcos insistiu: rapaz, você precisa sim. E aí ele começou a falar exatamente isso, que às vezes a gente pensa, nunca matei, nunca roubei, nunca traí minha esposa, ou meu esposo, né? Tudo bem, mas se você for observar no fundo, você já descumpriu cada um desses mandamentos. E por isso nós precisamos de Cristo. Por isso que a graça é o remédio tão eficaz e tão maravilhoso para o nosso coração, porque Cristo cumpriu todos. E somente pela fé em Cristo nós podemos mudar a nossa perspectiva para realmente amar em vez de odiar, para realmente não desejar vingança. Olha que coisa tão comum no nosso dia, né? Se alguém nos ofende, a gente ia atrás da vingança, dos nossos direitos. Eu vou lá atrás dos meus direitos, né? Meu ego foi ferido. Eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Já viram essa frase? Né? E talvez a pessoa possa falar: não, mas o texto que vocês leram Jesus dizendo, ele está falando sobre irmãos, né? Você não odiar o seu irmão. Mas eu não odeio meu irmão, eu odeio quem não é irmão em Cristo. Mas se você continuar lendo, lá em Mateus 5,43, Jesus fala, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Isso que foi dito? Não. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, Jesus não deixa essa brechinha na lei, não, viu? É importante dizer isso, que essa lei é para você que está ouvindo a gente. Ela não é para o assassino que está na cadeia, para o homicida que você tem acostumado vendo nos noticiários. Essa lei é para você se envergonhar dos seus atos, né? E entender que a diferença sua com o assassino só pode ser uma: a graça de Jesus. Sem a graça de Jesus, você é um assassino. Exatamente como aquele que está na cadeia, né? Você fica abismado: olha só o que fulano fez. Você é a mesma coisa. Você tem o mesmo... você está no mesmo nível quando Deus te olha e te vê, a não ser que ele enxergue Jesus Cristo e o sacrifício de Cristo. John Stott fala isso no livro que ele escreve, né, Contra a Cultura Cristã, sobre o Sermão do Monte. Ele diz que a coisa mais importante do Sermão do Monte não é o Sermão do Monte, é quem profere o Sermão do Monte. O Sermão do Monte não tem sentido se você não entender que é Jesus que está proferindo, porque tudo aponta para ele ali. Se você olha para o Sermão do Monte, desculpa a palavra, você está ferrado. A não ser que você se dobre diante daquele que proferiu. Né? Então, eu acho isso fantástico. Nós somos assassinos se não dobrarmos os joelhos diante de Jesus. Legal, fantástico. O comentário que eu queria fazer aqui, eu acho que já ficou claro, né? Eu imagino que todo mundo que nos ouviu aqui entendeu de maneira muito clara o que é o que significa esse sexto mandamento, né? Não matarás ou não assassinarás. Agora, o que me encanta sempre na palavra de Deus, sempre, eu digo aqui na igreja o seguinte: toda vez que você vier num culto de domingo, ouvir uma pregação, tem que ter duas coisas que tem que acontecer com o seu coração. A primeira coisa é que você tem que se sentir a pior pessoa do mundo. Você tem que ter convicção de que você não vale absolutamente nada. E eu acho que, à medida que eu estava ouvindo vocês aí,
e as explicações, era isso que eu sentia. Eu falei, meu Deus, eu realmente, é inferno mesmo, não tem outro jeito não, eu vou para o inferno. Mas a segunda convicção que a mensagem de Deus tem que dar é o seguinte: apesar de eu ser essa pessoa, apesar de eu ser tão mal, o amor de Deus supera tudo isso, ultrapassa tudo isso, ao ponto de me resgatar e me tornar alguém, me tornar filho, me tornar herdeiro, me tornar alguém com um propósito eterno. E eu acho isso fantástico, isso é extraordinário, porque a mensagem do Evangelho, ela vai sendo exposta em qualquer texto da Escritura que a gente possa dizer, porque sempre vai acontecer isso. Nosso pecado vai ser escancarado, mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus vai ser exaltada ao ponto de que a gente encontre paz, ao ponto de que a gente encontre paz. Então, que privilégio poder pensar sobre isso nesse dia aqui com vocês. Johnny, você abriu o microfone, o que você manda ver aí? Eu só ia estragar o que você falou. Eu ia falar assim, né? É igual aquela música, né? Você não vale nada, mas Deus gosta de você. Estraguei, né? Foi mal. Falou tão bonito e eu entro numa dessa. Não vamos cantar domingo que vem, essa aqui na igreja. O que eu faço, hein, Rafa? O que eu faço, velho? Estou falando do evangelho aqui, o cara me solta uma dessa. Rafa, depois dessa, então, vamos para o fim. Suas últimas palavras aí, o que você tem para dizer? Sei lá, agora eu tô com a música na cabeça, vou ficar cantando. Mas só para dizer, gente, que por conta do nosso assassinato, né, por conta do nosso homicídio, da nossa classe, daquilo que nós somos, né, Deus matou o seu filho para nos salvar. A gente não pode esquecer desse aspecto do mandamento. Deus matou para que a gente pudesse viver. Deus matou para que o seu homicídio não fosse considerado por Deus, tá? E realmente, né, você não vale nada e Deus te ama, né? Então, guarde isso na sua mente. Você não vale absolutamente nada, mas Cristo morreu por você. Não. Johnny, suas últimas palavras, para ver se você consegue corrigir aí. Eu vou corrigir. Sabe o que é legal? Quando o Rafa falou, né, que Deus matou o seu filho, da mesma forma, as Escrituras nos mostram que o Filho foi morto por causa dos nossos pecados. Nós podemos dizer que nós matamos o Filho de Deus também. Da mesma forma que o sermão de Pedro fala isso aos judeus, claro, contextualmente, os judeus mataram Cristo, né? E Pedro fala, vós o mataste, né? Então, falando aos judeus lá, vocês mataram Jesus. Mas no final do sermão de Pedro, é muito interessante. Pedro oferece perdão, Pedro oferece graça. Ele diz, olha, se vocês se arrependerem, se vocês aceitarem essa palavra, se vocês se batizarem e crerem no evangelho, vocês serão salvos. E essa promessa é para vocês e para os seus filhos, mesmo que vocês tenham matado Jesus. Então nós matamos o filho, mas mesmo assim podemos ter vida nele, porque ele é gracioso. É necessário arrependimento e fé. Amém. Aí, consertou legal. Gente, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido e seu coração tenha sido edificado ao ouvir esse nosso podcast. Compartilhe aí para os seus amigos, compartilhe para a pessoa que você acredite que precisa ouvir o que foi dito aqui nesse momento. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau. Você não vale nada, mas eu gosto de você.